E aqui, Márcio França, mais uma vez. Hoje, dando seguimento aqui às atividades do canal, postando mais um conteúdo para vocês aqui. Estaremos falando sobre essa playlist, que é a playlist Isto Não Tem no Original. Por exemplo, você pode ter ouvido alguma pregação onde o expositor falou isso aqui não tem nos originais, então você pode ter lido na nota de rodapé da sua Bíblia dizendo isso aqui não tem nos originais, tal e tal. Aquela ideia dos originais, que muita gente fala, mas às vezes muita gente não sabe, né? Cadê o original, mas aqui a gente vai estar comentando sobre essas questões, comentando sobre palavras que não tem no original, mas aparecem em português, expressões e versículos que não tem no original, mas aparecem em português, esse tipo de coisa. A gente vai estar comentando sobre isso nesta playlist aqui. Então, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre uma temática que é bastante conhecida, que é o texto, por exemplo, de Lucas 16:16, que diz: A lei e os profetas duraram até João. E aí, quando a gente faz essa afirmação, que a lei e os profetas duraram até João, no sentido de chegou em João, acabou, ou coisa do tipo, aí você começa a criar uma treta, um problema aqui, uma discussão entre aqueles grupos que acreditam realmente que a lei se acabou, não existe mais a lei morreu em Cristo, e aqueles grupos que acreditam ali que realmente a lei ainda permanece vigente. E aí você vai ver que essa briga, essa treta, ela vai aumentar no momento que a gente estiver comentando aqui no vídeo, então você vai entender um pouco mais por que essa treta, existe uma treta bem gigante aqui nesse texto, nessa pequena frase, nessa pequena oração aqui. Então aqui a lei e os profetas duraram até João, beleza, um texto conhecido por todos nós. Aqui mais embaixo eu coloquei, repeti o texto, só que coloquei umas cores aqui diferentes. E na parte de baixo eu coloquei o texto grego, que é esse texto grego que está traduzido para o português, que é nessa frase, a lei e os profetas duraram até João. Aí eu coloquei as cores, os artigos da mesma cor, o substantivo da mesma cor, as conjunções da mesma cor e por aí vai. Por exemplo, aqui nós temos o artigo, em português nós temos a lei, né? Acompanhada de um artigo, a lei é feminino, um artigo feminino. Só que em grego o artigo é masculino porque o substantivo é masculino. Isso não tem nenhum problema, isso é muito comum no grego e em outras línguas. O, o substantivo é masculino, mas ele pode ser traduzido por feminino para outra língua e vice-versa, ou para outra coisa. E aí você tem em português a lei, então a lei vem acompanhada de um artigo, na mesma coisa, a mesma coisa acontece no grego, em português o artigo a, e em grego o artigo rho. E aí você tem a lei, você tem lei, que em grego seria nomos, e aí você tem a conjunção i, em português, que em grego seria kai ou kai, e aí você tem o artigo plural do português, que em grego seria o artigo roi, designativo, que ali é um plural, né? Isso é nominativo plural masculino lá. Isso aí é regra básica ali dos artigos. E aí a próxima palavra, a palavra profetas, plural. Então, como aqui está no plural, os profetas aqui também, acompanhado de um artigo plural. Então seria profetai, ou profetai, né? Teria um acento aí no eta, né? Em cima se for uma espécie de é mais longo, né? Seria profetai. E aí é seguido aqui por um espaço, quando você procura, por exemplo, a palavra, então o mais importante está aqui, né? E aí quando você procura o verbo durar, que no texto grego não tem. Então não tem. E aí você já pula para a preposição, que dá a ideia aqui do até. E aí você vai para a palavra João. E fica aí, que seria João, seria Ioano nesse caso. Ioano. E aí, Ioano, nesse caso aqui, faltou o verbo durar. Então é por isso que a treta aumenta, porque não tem o verbo aqui. Então, para aqueles que conhecem grego, bastante grego, dizem que isso é um caso muito comum na língua grega, em que o verbo está de alguma forma implícito. Enfim, então aqui a gente começa a perceber por que existe um problema aqui, uma discussão pesada em cima desse texto, entre alguns grupos evangélicos, religiosos, cristãos e tal e tal. É porque está faltando este verbo aqui. Aí fica, você precisa saber qual o sentido, qual o verbo que deveria estar aí, qual o verbo que está implícito. E aí vamos aqui para ver como que as nossas versões em português, elas resolveram essa questão, esse problema aí, se é que é um problema. Por exemplo, a versão Almeida Revista Corrigida diz que a lei e os profetas duraram. A corrigida, aliás, a Almeida Revista Atualizada diz que eles vigoraram até João. A corrigida fiel, ela diz que eles duraram.
A Ave Maria, por exemplo, diz que eles duraram. A pastoral, a edição pastoral, diz que eles chegaram até João. A Peshita, por exemplo, em português, diz que eles profetizaram até João. A King James, de 1611, diz que eles duraram até João. Por exemplo, a Bíblia Livre, ela vai dizer que eles foram até João. A lei e os profetas foram até João. Beleza. Esse até vem daquela preposiçãozinha lá do início, que também em alguns manuscritos aquela preposição é trocada pela preposição réus. Todas essas preposições são chamadas de preposições impróprias. Tanto essa que está sendo usada no texto, quanto o que eu acabei de citar agora, o réus. E aí, o que acontece? A NVI diz que a lei e os profetas profetizaram até João. E a nova versão transformadora, ela vai dizer que eles chegaram até João. Até João, né, a ideia de que vai colocar aqui a ideia de chegaram. O verbo seria o verbo chegaram. Até a chegada, né? Algum sentido que leve até a chegada de João. E aí a linguagem de hoje, a nova versão da linguagem de hoje, tradução, diz que eles duraram. E aí você tem duas Bíblias aqui, por exemplo, a CNBB vai dizer que até João a lei e os profetas. Ficando meio que implícito que vai dizer que até João a lei e os profetas seria aqueles que estavam conduzindo o povo, mas a partir de agora tal. Já, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, de 1981, ela colocou apenas o seguinte, a lei e os profetas até João, ou seja, não arriscou colocar nenhum tipo de verbo. O que você vê é que as versões elas vão divergindo em que verbo deveria estar aqui. Então não é alguma coisa bem simples que dá para resolver, qualquer um resolve, não. Existe uma certa divergência, mas entretanto, esses verbos terminam que você percebe que quase todos eles chegam até João e param. Por exemplo, o verbo durar, obviamente sim. Chegar, chegou até ali. Por exemplo, outro verbo, foram, também, o verbo ir, né? Do verbo ir. E aí chegar também, durar, tudo tem uma relação que vai até ali. Somente algumas Bíblias que não colocaram verbo, deixaram em branco, por exemplo, que aí não quiseram colocar exatamente o que estava no texto em si, sem nenhum tipo de alteração. Beleza? Então, se você já conhecia essa discussão aí, deixa nos comentários aí o que você sabe sobre ela e como resolver isso aí direitinho. Quiser deixar alguma questão, fazer algum tipo de correção aí. Se a gente se perguntar, por exemplo, existe algum texto paralelo daquela discussão aqui, dessa discussão que a gente está fazendo? Sim, o texto de Mateus 11, 13, que falando do mesmo conteúdo, da mesma questão, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. 90% ou 95% das nossas versões em português colocaram o texto dessa forma. Pegaram o verbo aqui, que eu vou explicar um pouco mais abaixo, e traduziram por profetizaram até João. Neste texto aqui de Mateus 11, 13, realmente o verbo está completo, todas as palavras estão completas, certinho. Somente aquele de Lucas que não aparece o verbo. E aí quando você vai para Mateus, no texto grego aqui, que teria aqui, por exemplo, teria o pantes ga, seria a ideia de porque todos, aí roi profetai, que seria o roi aqui no sentido de todos os profetas, kai ronomos, todos os profetas e a lei, que é a ideia de ronomos, a mesma palavra que a gente comentou na outra apresentação aqui, sobre o nomos é lei, então a lei e os profetas, réus até, né, a ideia de até, ioano, aí você vai que tem um verbo aqui, o verbo é profeteusa, que é um verbo que a gente fala na questão de sintaxe, aí está no auristo, indicativo, ativo, tal, no sentido de todas as leis do profeta, eles profetizaram até João. Então, basicamente é isso. Talvez algumas versões usem esse paralelo aqui para realmente dizer qual é o verbo que está faltando lá no texto de Lucas, tá bom? Então, basicamente era essa discussão. Se você já conhecia, deixa nos comentários. Se não, também escreve aí o que você achou dessa discussão. Todas as vezes que você passar nesse texto ou ver alguém discutindo esse texto, você vai saber que existem essas questões aqui em relação à gramática do próprio texto. Beleza? Ficamos aí até o próximo vídeo com mais um outro tema, né, ou alguma palavra nova aí, ou alguma discussão relacionada àquilo que se tem no original. Valeu, fui!